Boa noite, boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Kelly. Boa noite, tia Ana. Boa noite, minha mãe. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Podem ir pegando um chazinho. Onde está frio, pega o chazinho. Uma água, papel, caneta. Vamos se preparando. Que hoje veio bastante coisa aqui, gente. Deu 2 folhas, frente e verso de coisas para fazer, para falar. Boa noite, Simone. Acertei, né? Simone. Sabrina, você por aqui. Que bom. Quanto tempo. Que bom te ver aqui, Neuza. Seja bem-vinda. Bianca. Conforme o pessoal tá entrando, às vezes eu consigo ver, mas tem um delayzinho aqui. Nossa, que bom ter você aqui, Sabrina. Que bom. Gente, fiquem à vontade, tá? Se preparem aí para nossa live, peguem sua água, o seu chazinho, papel e caneta para fazer as anotações, que vem muita coisa boa hoje, hein? Espero que algumas fichas de vocês caem, insights aconteçam. Daniele, seja bem-vinda. Tô aqui fazendo umas últimas considerações na minha pauta, que eu adoro escrever, né? Olha, a chuva caindo. Ai, gosto dessa aqui. Minha tia, boa noite. Gente, mais um minutinho a gente começa, tá bom? Peguem aí os materiais de vocês e bora lá. Papel e caneta, uma água. Pronto. Vamos lá. Já que entrou pela estrela, agora entrou por aqui, amiga. Ai, que bom. Vamos lá, gente. Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tô aqui fazendo uma forcinha para falar, porque até ontem eu estava um pouco sem voz. Gente, não deu. Hoje seria o dia da minha vacinação e eu peguei Covid semana passada. Mas eu estou bem, deu tudo certo. Mas estamos aí, né? Fiquei meio que de molho aí. Semana passada não, semana retrasada eu peguei. E estamos de molho aí. Agora já estou saindo.
já consigo falar, por isso que da semana passada eu nem consegui fazer na segunda live, mas agora já estamos bem. Mari, nossa, quanto tempo! Tudo bem contigo? Que bom! Dia Saúde, olha, seja bem-vinda. Não sei quem é você, mas seja muito bem-vinda. Vamos começar. Maria também tá entrando, né? Bom, gente, hoje é a nossa última live do tema sentido de vida, sentir a vida. E nessa live, como vocês viram, né, ao longo aí dessas semanas que se passaram, eu fiz muito a correlação do sentir a vida com sentir tudo, né? Sentir as emoções, sentir o nosso corpo. Não tem como a gente querer ter um sentido de vida se a gente não aprende a sentir. E ao longo desse mês eu vim mostrando muito disso para vocês, as correlações, como que isso acontecia. E a gente veio conversando sobre diversas situações, do quanto a gente se boicotava para não olhar para as nossas emoções, para não sentir as nossas emoções, porque nem sempre elas são boas e agradáveis, né? Mas chega uma hora que se você quer realmente ter uma vida com mais sentido, se você quer realmente viver motivado, viver mais feliz, se sentindo mais realizado, não tem o que fazer, né? Você precisa começar a sentir. E esse sentir é sentir o corpo, sentir as emoções, tanto para o lado bom quanto para aquelas emoções desconfortáveis também, tá? E hoje eu quero falar sobre 3 coisas com vocês, tá? 3 coisas. Como aceitar as emoções, como sentir as nossas emoções e como equilibrar as nossas emoções. Porque no momento em que você fala, beleza, Pamela, fez muito sentido tudo que você falou ao longo do mês, em todas as lives, em todos os posts que eu vi, e eu percebi que realmente eu quero ter esse sentido de vida maior, eu quero me manter motivado para fazer as coisas, eu quero me sentir realizado como pessoa, como profissional. Então eu quero sim entrar em contato com as minhas emoções, mas eu não sei como fazer isso. É muito difícil, é desafiador eu conseguir olhar para mim de outro jeito, deixar essas emoções saírem num outro formato. Eu sou muito mais racional, eu sou muito mais lógico, eu gosto de tudo que tenha justificativas, que cria uma linha de raciocínio. E emoções, para mim, é um assunto delicado, porque eu não sei lidar direito com isso. E é exatamente sobre isso, essas 3 coisas que a gente vai falar hoje. Aceitar as emoções, aprender a sentir elas e a equilibrar elas, tá? Marcel, boa noite! Eu estou lisonjeada, vejo que você vem acompanhando alguns stories meus aí, e ver você hoje na live eu fico muito feliz, porque mostra que de alguma forma esse conteúdo para você está sendo importante. Então seja muito bem-vinda. Karina também entrou agora, boa noite. Vamos lá então. Gente, eu quero começar com aceitar. Como que a gente aceita as nossas emoções, tá? Essa frase que eu vou falar agora é a frase para anotar, registra aí, anota. Você não é, você está. Você não é, você está. O que isso significa? Nós não somos ansiosos, procrastinadores, perfeccionistas, bipolares, organizados, disciplinados, comprometidos. Nós não somos nada disso. Nós estamos assim no momento. Estamos, tá? Esse é um dos princípios do budismo.
O budismo, ele tem um dos princípios que se chama impermanência, né? Nada é para sempre, tudo é transitório. É um dos princípios que o budismo diz. Então, se nada é para sempre, tudo é transitório, a gente está, a gente não é. Porque o é algo que não se muda. O está mostra o movimento da vida, tá? E com as nossas emoções é a mesma coisa. Então, nós não somos choronas, estressados, depressivos, impacientes. Nós não somos nada disso. Nós estamos, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Você não é, você está. Porque essa é a principal coisa para você começar a aceitar as emoções. Quando a gente aceita que nós estamos e não somos, a gente se coloca na realidade tal como ela é, tá? Ou seja, nós somos seres mutáveis, inconstantes e que estamos em constante transformação, tá? Ou pelo menos deveríamos estar, né? Gente, é bom a gente frisar isso. Ou pelo menos deveríamos estar. Porque o nosso natural, o nosso biológico é estar em constante transformação. Se você não está transformando nada na sua vida já faz algum tempo, abre o olho, é o alerta. Significa que de alguma forma você está na sua zona de conforto. E zona de conforto é uma delícia. É quentinho, é gostoso lá, mas nada acontece. Então, se você tá achando que a sua vida tá faltando sentido de vida, cuida, porque provavelmente você tá na zona de conforto. Você não está tendo transformações na sua vida, tá? Olha só que interessante, né? Se a gente for pensar, essa questão que o budismo fala, que tudo é mutável, tudo é transitório, né? A impermanência das coisas e da vida. Quando você tá num hospital, tá conectado a uma máquina daquela que mede o coração, quando tua máquina tá assim, fazendo aqueles risquinhos para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, significa o quê? Tô vivo, tá ótimo, tá beleza. Um risquinho só, morri. E a vida é exatamente isso. Se a tua vida tá muito retilínea, tá muito clara, tá muito objetiva, tá muito normal, tá muito constante, gente, você parou de viver. Você não tá mais vivendo, você já morreu. Morreu em vida. Já ouviram isso? Morreu em vida? É isso. É quando a gente começa a perder o sentido da vida. É quando a nossa vida para de ter aquela dinâmica louca, de altos e baixos, de emoções à flor da pele. Quando essas coisas param na sua vida, é porque você já não tá mais vivendo. Você já morreu. Tá tudo muito retilíneo. A vida não é assim, tá? Então, a primeira coisa, pra gente começar a aceitar as nossas emoções, é aceitar que elas não são para sempre. Que elas vêm e vão. Que nada fica. Então, se hoje eu tô triste, ai meu Deus, eu tenho que fazer de tudo para me livrar dessa tristeza, eu tô angustiada, não quero isso pra mim. Não, calma. Agora você tá triste. Daqui a algumas horas talvez você já não esteja. Porque a vida é impermanente. Porque tudo passa. Porque você não é, você está. E com as emoções é a mesma coisa. Na hora que você aceita que elas passam, a gente se acalma. Quando a gente se acalma, a gente começa a deixar mais as emoções fluírem, virem mais à tona. Porque a gente para de ter medo do que a gente vai sentir. A maioria das pessoas não sente porque elas têm medo se o que elas vão sentir será uma coisa boa ou ruim. E por medo, a gente bloqueia. Por medo, a gente se nega a querer sentir qualquer coisa.
Por medo, a gente não se coloca em determinadas situações ou aproveita determinadas oportunidades que a vida trouxe, porque você não sabe como você vai reagir. Você não sabe o que você vai sentir. Você não sabe se você vai controlar, porque tem gente que ainda acha que dá para controlar a emoção. E daí, por medo, a gente vai deixando a vida passar. A gente vai deixando essa dinâmica da vida ficar assim, constante, sem dinâmica. E é aí que a gente vai se perdendo, tá? Então, pensar assim, nesse aspecto da impermanência, da vida dinâmica, de que tudo passa, de que as emoções boas e não tão boas, elas vêm e passam, de que nada é para sempre, isso vai nos ajudar a aceitar mais as nossas emoções, porque nenhuma dor é para sempre. Tá? Nenhuma dor é para sempre. E assim, ó, quando a gente aceita que as nossas emoções são o nosso termômetro, a gente começa, quando a gente enxerga, na verdade, as nossas emoções como nosso termômetro, como, quando elas se manifestam é porque elas querem me dizer algo. Quando a gente enxerga as emoções como uma forma de comunicação do nosso corpo com a gente mesmo, a gente consegue aceitar melhor elas. Vou dar um exemplo. As emoções, elas sempre trazem algo importante para nós, tá? Para nos avisar de alguma coisa naquele momento. Então, ou algo que a gente está negligenciando em nós mesmos e na nossa vida, e daí vem uma emoção desconfortável para te mostrar que tem alguma coisa que tá pegando, e daí toda vez que tem uma emoção desconfortável, normalmente a gente dá aquela desequilibrada, assim, tem que dar uma parada e ver o que tá acontecendo, e sentir e reajustar o ponteiro, né? Ou também ela pode ser uma emoção boa, que vem para nos mostrar o que nos realiza, o que nos faz feliz, ou seja, por qual caminho eu tenho que seguir. Tá? Ah, tô fazendo isso, tô me sentindo bem, tá dando certo, é aqui que é o caminho. E isso tudo, quem diz pra gente são as nossas emoções, são as nossas sensações, tá? Então, assim, faça as pazes com as suas emoções, respeite o momento que você está e não o que você é, respeite aquilo que você está no momento. E esteja e não seja, tá? Então, essa é a primeira coisa, de como aceitar as emoções, é o que eu acabei de falar, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse processo da aceitação emocional? De você aceitar o momento em que você está vivenciando? Lembrando que aceitar não é se acomodar. Aceitar é você respeitar o momento em que você está. É você respeitar a emoção que você está sentindo, as sensações que o seu corpo está mostrando. Tá? Isso é o processo de aceitação. Quando não há aceitação, há sofrimento, porque há resistência. A gente fica resistindo em querer que seja diferente, porque você não aceita que aquilo é da forma como é. E daí a gente fica brigando com a gente mesmo. E essa briga com a gente mesma é que gera sofrimento. Por isso, aceitação gera pacificação. Pacificação íntima. Quando você aceita as coisas como elas são, a gente fica mais tranquilo. Isso não significa comodismo, ok? É só um autorrespeito do momento em que você está. Ai, nossa, tô preguiçosa hoje porque tô triste, não tô conseguindo fazer as minhas coisas. E daí o que acontece nesse momento? A pessoa fica se punindo. Mas eu tinha que estar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tinha que estar bem para poder fazer acontecer. E daí você fica se cobrando, ao invés de simplesmente você falar, ok, eu tô triste mesmo hoje.
Talvez amanhã já não esteja. Mas deixa eu sentir essa tristeza em mim, como que ela acontece? Sabe, falar com você mesma. Vem cá, tristeza, vem cá, vou te colocar no colo. Pega no colo, igual uma criança quando tá triste. A gente acolhe as emoções, as tristezas dos outros, as angústias dos outros. Por que a gente não faz isso com a gente? Que a gente não foi ensinado a fazer isso com a gente, né? A gente foi ensinado a atender as necessidades do outro. Mas as nossas, ninguém nos ensina. E a gente tem que descobrir por conta própria. E dói descobrir por conta própria, porque você toma um murro atrás do outro. Você não sabe como fazer, então a gente fica se debatendo. E quem são as pessoas que pagam dinheiro para investir em como cuidar de si mesmo? Tipo, como que eu vou acolher as minhas emoções? Quem é que já fez curso para saber fazer isso? Alguém já fez? Curso para entrar em contato com as suas emoções. Curso para aprender a se respeitar. Alguém já fez? Para acolher as suas necessidades. Não. Porque as pessoas não priorizam isso, infelizmente. E é por isso que tem tanta gente doente, psicologicamente falando. Porque a gente não está priorizando a gente. Nós não estamos nos respeitando. A gente não aprendeu a nos respeitar. Agora é que algumas pessoas estão começando a aprender esse processo. Minha luz desligou aqui. Calma aí, galera. Por que algumas pessoas estão começando a aprender esse processo? Porque elas estão ficando doentes. Muito doentes. Estão tomando muitos medicamentos, medicamentos psicotrópicos, né? A nível psicológico. Tem pessoas que estão tendo doenças autoimunes, muitas doenças autoimunes, ou seja, o corpo delas ataca elas mesmas. Porque, tipo assim, se o outro é mais importante do que eu, se eu atendo mais as necessidades do outro, então eu não tenho que dar bola para isso aqui, vamos deixar isso aqui do jeito que for. E daí o próprio corpo entende que ele é lixo. E ele começa a se detonar. Isso são as doenças autoimunes. Marcel, não fiz curso, mas participo de uma instituição de filosofia em que estudamos tudo isso. Olha que maravilha! E tem como compartilhar o nome dessa instituição? Porque, olha, isso super me interessa. Por favor, compartilha com quem tá aqui. Muito interessante, muito interessante. É difícil realmente, porque não é um curso que vende, entendeu? Muita gente até já teve essa ideia de fazer cursos assim, mas não vende. Porque a galera não tem esse hábito de buscar esse tipo de coisa. Então, acaba não vendendo. Quem vai fazer negócio para não vender? Só que eu tenho fé na humanidade, de verdade, que chegue um momento que só tenha curso disso. Que só tenha curso disso. Que a gente fale muito sobre isso, que as pessoas aprendam a olhar para si mesma, a se respeitarem, a cuidar de si própria. A gente vai ter pessoas muito mais felizes, mais realizadas. Vai ser fantástico, gente. Mas uma coisa é eu adquirir esse conhecimento e outra é colocá-los em prática. Exige muita paciência e ouvir você é muito bom para reforçar. Eu vou dar algumas dicas, tá, Marcel? Fica até o final que eu vou começar a falar algumas dicas de como que a gente pode colocar em prática esse processo das emoções, que ainda é muito teórico, né? Ainda tá tudo tipo, inteligência emocional, daí a gente estuda um monte de coisa sobre inteligência emocional. E equilíbrio das emoções, como fazer e não sei o quê. Só que ninguém fala como que é, na hora que o bicho tá pegando, o que tem que fazer? Como é que a gente resolve? Né? Como é que eu posso, agora, nesse exato momento, fazer alguma coisa para sentir as minhas emoções? Para me aceitar? Como é que faz isso? Né? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar ainda aqui. Kelly, estudo muito o assunto em acupuntura. Sim, exatamente, Ké. Porque o que está acontecendo? A maioria... Olha, o que eu falei lá no início da live aqui? Não citei um dos princípios da filosofia budista?
Porque são as filosofias do Oriente, elas aceitam muito mais esse processo das nossas emoções. Elas acolhem muito mais esse processo das nossas emoções. Elas fazem a gente se conectar mais com o nosso corpo. Elas nos ensinam muitas vezes a fazer isso. Só que a nossa cultura do Brasil, ela ainda é muito influenciada pela cultura americana. Então, a gente é muito americanizado. E o americano é resultado, sucesso e dinheiro e patrimônio e conquistas. Tudo bem, a galera até consegue, mas tá infeliz. O que adianta? Tá infeliz, tá doente, pagou um preço alto. Às vezes pagou o preço alto porque terminou um relacionamento, perdeu família, tá sozinho. E daí as pessoas começam a ver que tem certas coisas que não fazem mais sentido e que elas estão repetindo todo dia. Gente, é absurdo, mas eu pergunto assim, qual que é a tua meta agora no momento? Ah, é fazer meu pé de meia. Tá? E pra que você quer o pé de meia? Não, porque é bom, né? Pra alguma emergência. Tá, mas você quer dinheiro para usufruir dele. Como que você quer usufruir dele? Ah, não, porque eu quero comprar minha casa, porque eu quero comprar meu carro, porque eu quero não sei o quê. Porque... Tá, mas você já tem uma casa onde você mora? Sim. Você já tem um carro? Sim. Tá, mas e o que vai te agregar se você trocar de casa ou trocar de carro? E daí a gente começa a fazer determinadas perguntas e a pessoa começa a se perder no meio do caminho. Por quê? Porque não tem fundamento, porque aquilo não tem sentido verdadeiro para ela. Aquilo não de ter dinheiro por ter dinheiro não serve para nada. No entanto, que quando você começa a estudar sobre as leis da prosperidade, uma delas é assim, eu quero ter 1 milhão, tá bom, mas o que você vai fazer com esse 1 milhão? O que você vai fazer? Ah, não, daí lá eu vejo, vou doar, vou comprar fazenda, vou não sei o quê. Mas para quê? Como é que você vai usufruir disso? O que de bom vai te trazer isso? Para a vida, Então, quando a gente fala de sentido de vida, o negócio ele é mais profundo, gente. Ele realmente tem a ver com aquilo que te toca, que te faz sentir. O que te faz sentir? Como te faz sentir? É coisa boa? Não é? E a gente tem que estar se perguntando isso o tempo inteiro, tá? Ó, entrou uma galerinha, sejam bem-vindos, Josi, querida, Carol, Patrick, sejam bem-vindos. Ok, então o processo de aceitação, aceitar as emoções, beleza? Beleza. Você não é, você está. Isso já vai ajudar muito, hein? Guarda essa frase. Vamos ao processo do sentir. Como sentimos as nossas emoções? Olha aí, Marcelo, vamos lá, bora lá. Tá. Eu quero falar desse sentir compartilhando com vocês algumas coisas que aconteceram na minha vida. Hoje eu tô aqui falando sobre esse assunto porque eu já sofri muito por não sentir as emoções. Eu vim de uma família, eu já comentei em lives anteriores, mas eu vim de uma família descendente de alemães, italianos. Sou curitibana, só que a minha cultura toda é gaúcha, né? Porque minha família toda é gaúcha. Então, existe muita questão da moralidade, da ética, de você andar na linha, o curitibano também tem essa questão do status social, de você mostrar uma coisa que nem sempre você é, mas é importante mostrar, né? É importante ter o carro do ano, é importante eu ter uma roupa legal para ir num evento social. Então as pessoas elas prezam muito aqui o que você veste, o que você fala, mas não o que você sente, quem é você, o que você pensa. E eu cresci nesse meio, tá? Eu não tô de jeito nenhum fazendo nenhum tipo de julgamento de nada, eu só tô explicando tudo isso para vocês entenderem aonde que eu cheguei e por que eu cheguei lá.
E como eu vim desse meio todo, a razão sempre foi muito mais importante do que a emoção. Sempre, muito mais. Então, tudo que eu fosse falar, alguma coisa do que eu pensava, ou até do que eu sentia, eu tinha que explicar o porquê daquilo. Da onde que eu tirei isso? Da onde que veio essa ideia? Essa era a cultura que eu tinha dentro de casa, essa era a cultura que eu tinha entre amigos, era a vida que eu vivia. Então, eu fui preparada para ser extremamente racional, lógica, organizada, disciplinada. Essa sempre fui eu. Só que chegou um determinado momento da minha vida que a minha vida era isso, né? Era cumprir tarefas. Quando você tem todas essas habilidades, o que você vai fazer com elas? No que você realmente é bom? Em produzir. Então eu produzia, eu trabalhava, eu fazia, acontecia, ia abrir empresa, fechava empresa, e contratava gente, treinava e... Olha, gente, nem eu sei como que eu dava conta de tudo que eu dava conta. Mas eu paguei um preço altíssimo por dar conta de tudo. Porque eu tava dando conta de tudo e de todos, menos de mim. Olha que loucura. E a ficha só caiu quando eu adoeci, quando eu tive muitas doenças autoimunes aí que me boicotaram, né? Eu mesma me boicotei. Mas o que aconteceu? Pra gente chegar nesse nível de doença, é porque você já perdeu total conexão com você, com quem você é, com a tua essência, com aquilo que faz sentido para você. Ou seja, eu não sentia mais nada, eu só pensava tudo. E sentir não é a mesma coisa que pensar. Eu tinha explicação para tudo, gente, porque tudo eu pesquisava, tudo eu era curiosa, tudo eu estudava, mas eu não sentia. De repente, eu tava atônica, tipo, sabe? Ah, tem que fazer tal coisa, tá bom. Ah, não tem que fazer tal coisa, tá bom. Eu tava assim, eu tava vivendo assim. Eu tava tão constante, tão retilínea, tão tranquila, que não era uma tranquilidade verdadeira, porque por dentro existia uma ansiedade de eu estar sempre correndo atrás do relógio para dar conta das coisas. E daí, naquele momento ali, eu comecei a desenvolver um monte de doenças e eu percebi que tinha alguma coisa errada, de que aquilo não era vida, né? E foi quando eu falei, pera. Daí aconteceu um fato na minha vida, que eu já contei numa live anterior. Aconteceu um fato que me fez entrar em contato com as minhas emoções. Quando eu comecei a sentir as emoções, gente, eu me destrambelhei. Sabe o que é isso? Tipo assim, começou a vir à tona um monte de coisa e eu falei, meu Deus, calma, eu não tô conseguindo acompanhar, não tô conseguindo controlar isso, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu senti um monte de coisa, eu não sabia o que era, da onde era, por que veio aquilo, como que eu fazia para parar aquilo, e eu parei de produzir, tipo, aí o bicho pegou, porque imagina, a minha vida era produção, eu tava assim produzindo alguma coisa, e daí por eu estar toda desequilibrada emocionalmente, eu não conseguia mais produzir as coisas. E quando eu não consegui mais produzir, aí sim eu me desesperei de vez. A Josi, eu lembro disso tudo, a Josi dessa época. A Josi, infelizmente, acompanhou isso, né, amiga? E aí eu fui procurar ajuda, porque para mim, produzir era um valor muito alto e muito importante. A minha autoestima, ela estava se definindo pelo quanto eu produzia e não por quem eu era por quanto eu fazia. E daí, quando eu parei de fazer, eu falei, agora? Agora? Tipo, ferrou, porque eu não sou mais ninguém, né? Eu tava me sentindo improdutiva, nossa, inútil, eu me sentia inútil. Ou seja, a minha autoestima estava ligada diretamente com quanto eu produzia e não com realmente quem eu era, com a minha essência. E daí eu fui procurar ajuda e comecei a procurar um monte de cursos sobre emoções. Gente, eu não achei quase nada. E quando eu achava, era cursos assim muito teóricos, que é bem o que o Marcel falou ali, sabe?
de você aprender teoria. Só que, gente, imagina, eu sou psicóloga, uma das coisas que a gente mais estuda é sobre emoções dentro da faculdade. A gente não estuda, a gente não vive muito elas, mas a gente estuda muito elas. Então, tudo que era curso que eu achava não reverberava, assim, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, é mais do mesmo. Até que eu achei um curso, que daí o universo ajuda, graças a Deus, eu sou conectada com o universo, eu não tenho religião, tá, gente? Mas eu digo que na hora o universo sempre traz as oportunidades pra gente. E apareceu um curso na minha vida. E daí aquele curso apareceu, eu nem sabia direito o que eu era, mas eu senti que eu tinha que fazer, não tinha o valor do dinheiro, não era na minha cidade, eu ainda tinha que viajar, pagar hospedagem, um monte de coisa. Gente, eu parcelei em trocentas mil vezes sem saber como é que eu ia pagar aquilo. E fui pro curso. E era um curso de 5 dias, curso de imersão, para trabalhar as emoções. E daí no primeiro dia, aquela coisa assim, vai, todo mundo levanta, põe a mão pro alto e grita, eu sou forte, eu sou... Eu olhava para aquela cena e eu falava, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não fiz isso comigo. Eu não fiz isso comigo. Sabe aquelas coisas, aquelas dinâmicas de grupo barata que eu, tipo, que um monte de gente faz e replica. E eu falava, não tô acreditando que eu vim parar numa cilada. E daí a minha mente começou, eu olhava para aquelas dinâmicas e eu falava, agora eles estão fazendo isso para tentar estimular isso, isso e isso na pessoa. Agora eles estão fazendo aquilo para tentar... Ó, tudo mente. Analisando, pensando, criticando, julgando. Quando eu cheguei, eram 5 dias. Quando eu cheguei no terceiro dia, eu falei assim, Pamela, sério, cai na real. Você pagou esse curso caríssimo, você vai ter que pagar ainda, porque você parcelou em 300 mil vezes. Ou você entra na onda dessas dinâmicas e vê o que vai dar pra você, minha filha, ou você tá perdida, você rasgou dinheiro e tá perdendo o teu tempo aqui, uma semana inteira de trabalho que você não está produzindo. E daí eu comecei a conversar comigo mesma, comecei a usar as minhas técnicas que eu ensinava pros meus clientes e comecei a conversar comigo mesma. Comecei. E comecei. Não, Pamela, olha, veja bem, vamos se dar essa oportunidade, você que tem que se permitir, você já tá aqui mesmo, você já pagou esse negócio, vai, tenta, vamos fazer esse, libera isso. E enquanto isso, eu vendo a galera assim, ó, dando murro em travesseiro, os outros gritando, outros chorando compulsivamente, ou seja, tudo emoção, né? E eu lá assim, olhando para aquilo e falando, meu Deus, onde eu me meti? Onde eu me meti? Era esse o nível. Aí eu falei, não, cara, eu quero isso também, pô, eu vejo o quanto, gente, o rosto da pessoa se transformava, ela entrava de um jeito, uma cara, de repente ela passava por aquela catarse emocional e ela ficava com outra cara, e eu falava, meu Deus, eu quero isso também, por que eu não tô tendo isso? E daí eu começava a me criticar, me julgar, me cobrar que eu queria aquilo, e eu queria, mas eu não conseguia relaxar para conseguir sentir o processo. Tava tudo no mental. Resumindo, quando chegou, eram 5 dias, quando chegou no quarto dia à noite, porque o curso era intenso, ele começava às 8 horas da manhã e acabava meia-noite. Quando chegou no final da meia-noite, quase, do outro dia, do último dia do curso, eu tive uma catarse. Eu comecei a chorar, compulsivamente. E eu não sabia nem por que eu tava chorando. E eu tava já com um discurso na cabeça, porque se alguém me perguntasse o porquê que eu tava chorando, eu ia tentar dizer alguma coisa que eu achava que era. Olha a loucura. Só que ninguém me perguntou por que eu tava chorando. Porque o curso não era para eu tentar descobrir o que eu estava sentindo. Por que eu estava sentindo? Da onde que vem aquilo que eu estava sentindo? Porque isso tudo é razão. Não, o curso era vivencial, era para você só sentir e botar pra fora. E daí eu comecei, gente, comecei a chorar. Eu chorei tanto, mas tanto, que aconteceu uma coisa tão louca comigo, que eu não conseguia ficar de pé. Eu tava de pé, não conseguia ficar de pé. Eu caí no chão. Agora eu entendo quando as pessoas falam esse negócio das emoções, porque eu vivi aquilo. Eu caí no chão e eu não conseguia me levantar de tanto que eu
chorava compulsivamente. Eu não fazia ideia o que estava acontecendo. Mas o meu corpo, eu dei a permissão pro meu corpo de que eu queria aquilo. E ele começou a soltar tudo. Sei lá, o copinho devia estar muito cheio, né, gente? Porque imagina, pra eu estar doente, né? E ele começou a colocar tudo pra fora, tudo pra fora, tudo pra fora. Eu me senti outra pessoa. Daí eu entrei mesmo no processo, eu fui entrar no processo no último dia de curso. Olha a resistência da mente. Por isso que eu falo, a gente tem que aceitar. Porque quanto mais resistente a gente fica, mais querendo entender as coisas, menos a gente sente. Mais você pensa, menos você sente. E daí eu consegui esvaziar o negócio. Pronto, o curso acabou, voltei pra casa e aí começou a saga. Como é que eu vou manter isso? Porque o meu hábito era me bloquear, né? Eu me bloqueei por tantas vezes, a emoção vinha e daí eu falava, não, agora aqui não é hora. Pamela, se você começar a chorar aqui na frente dos outros, vão achar que você é fraca. Pamela. E daí eu ficava me julgando, né? Tipo, o que vão pensar de mim? Aqui não é lugar pra eu mostrar isso. Só que eu não parava pra pensar o que eu mesma pensava de mim. O quanto eu tava me julgando, né? Porque quando a gente tem esses pensamentos, a gente tá se julgando. Eu tava sendo... O meu maior algoz era eu mesma. Então, esse negócio, gente, do julgamento é muito sério, porque se a gente não corta, se a gente não percebe que a gente tá o tempo todo se julgando, se analisando, se criticando, se cobrando, se comparando com outra pessoa, você não consegue cortar o processo da mente. E se você não corta o processo da mente, você não sente. São dois sistemas que não operam juntos. Quando um está operando, o outro não está. Mas daí tá, né? Daí aconteceu essa questão e eu falei, e agora, né? Como que eu vou como é que eu vou manter isso no dia a dia, né? E daí agora aqui, falando com vocês, me ocorreu uma coisa. Ai, que legal! Não tinha parado pra pensar nisso. Mas olha só. Por isso que eu digo, é uma conquista mesmo, né? Não acontece da noite pro dia. É um processo, a gente tem que ter paciência com a gente mesma, mas também na hora que acontece, você meio que já faz sem perceber, né? Agora que eu me toquei, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu agora fim de semana. Meu irmão viajou e eu e minha mãe tivemos que ir lá cuidar dos cachorros, né? E daí a gente foi até lá e assim, a minha mudança, quando eu me mudei de Foz pra cá, as caixas, tudo, o apartamento onde eu tô morando com a minha mãe é muito pequeno, então eu não tenho espaço para guardar as minhas coisas. Então boa parte delas ficam lá na casa do meu irmão, que é um sobrado. E daí, enquanto a minha mãe dava comida pros cachorros, eu subi lá no ático e fui mexer na minha mudança, nas minhas caixas. E eu tava lá mexendo e eu começo a abrir toda vez, gente, que eu vou lá, começo a abrir as caixas, eu me emociono, assim, sabe? Porque daí eu começo a lembrar de cada coisa que eu vivi em Foz, que foi muito especial pra mim, e de que um pedaço da minha vida tá ali dentro de caixas. E eu comecei a chorar, né? E olha só como é que a minha mente funcionou naquele momento. Só um exemplo prático. Eu até anotei uma frase aqui para lembrar de falar para vocês. Ela ficou tagarelando, né? E daí ela falava assim, para mim, a minha mente: escuta, mas você tá louca? Você vai chorar? Tua mãe pode subir, te ver chorando, vai ficar preocupada, vai querer saber o que tá acontecendo. Viu? Tá chorando? Que bobagem chorar por isso aí. Só porque você tá abrindo uma caixa. Faz favor. Olha a mente. Daí, na hora que eu me toquei que ela tava fazendo isso, eu falei assim, não, qual que é o problema de eu chorar? Eu tô me emocionando sim, isso aqui é um pedaço da minha vida. Tá tudo bem eu me emocionar, minha vida tá aqui também. E eu tô olhando pra minha vida através das caixas. E daí pronto, daí eu vi que ela deu uma acalmada. Daí passou, gente, 1 minuto, nem isso. Ela começou assim. Tua vida tá aqui mesmo. E você não tá com quase nada lá onde você tá morando com a tua vida, então.
Porque a boa parte da tua mudança tá aqui. Poxa, será que você fez a escolha certa? Olha só como que tá a tua vida hoje, com um pedaço de vida largado em tudo que é lado. Você acha que realmente você fez a escolha certa de ter vindo pra cá? Olha como é que é. Ela tentou de um lado, não conseguiu. Eu acalmei ela não conseguiu. Depois ela veio e tentou de outro, que era me questionar para ver se eu tinha tomado a decisão certa da minha mudança. Você tá entendendo? E ali eu percebi de novo que ela estava atuando. E daí eu lembro que eu só falei em voz alta, porque daí quando eu vejo que ela tá insistente, eu falo em voz alta. Eu falei assim, mente, obrigada. Obrigada por você estar fazendo o teu papel. Mas agora você não precisa, pode ficar tranquila. Eu só quero sentir o que tiver que sentir na hora que eu começar a mexer aqui nessas caixas. E aí ela se acalmou. Mas, gente, para chegar até aqui, foram anos e anos se observando, se trabalhando, sabe, me punindo. Eu me puni muitas vezes, eu me julguei muitas vezes, porque sentir as emoções é algo muito desafiador. Que para quem tá com o controle mental ligado o tempo inteiro, a mente não quer perder o controle dela. Ela não quer. Ela quer continuar ali, sentindo que ela tá no comando. E quando as emoções vêm, ela não tá no comando. E foi muito interessante, porque daí eu chorei mais um pouco, respirei fundo, fechei as caixas, olhei para todas as caixas, levantei, né? Olhei para todas as caixas assim de cima e falei, eu fiz a escolha certa, sim. Era para eu estar aqui e era para eu estar vivendo esse momento de agora. E eu tô muito feliz de estar conseguindo me emocionar vendo caixas. Porque antes para me emocionar tinha que acontecer muita coisa. Então, gente, não sei nem o que dizer para vocês, assim, porque a gente olha para trás e vê o quanto a gente se supera. Isso é muito bom e a gente tem que reconhecer e valorizar isso. Porque nessa história das emoções, cada pequena conquista tem que ser motivo de muita comemoração. Muita comemoração. Porque você está nadando contra a maré. A nossa sociedade preza pelo mental. Você querer sentir as emoções é nadar contra a maré. Então tudo ao teu redor vai dar o contra. Seja forte por você, para você. Isso para mim é o ser forte. E não engole o choro. Isso é ser forte. Não. Para mim hoje isso não é mais ser forte. Para mim hoje ser forte é nadar contra a maré. É ir na maré que faz sentido para mim, que faz eu sentir, que faz eu me emocionar. O que é uma vida sem emoção? Não tem graça, gente. Beleza, e agora nós vamos então para a última parte, que é como equilibrar as emoções. Eu tenho 1, 2, 3, 4 dicas para passar para vocês já começarem a aplicar no dia a dia agora. Hoje, já dá para fazer, tá bom? Hoje já, ó, maravilha. Dica 1. Escreva num papel bem grande, ou em vários papeizinhos, e espalhe pela casa. Escrito assim: o que eu estou sentindo agora? Só. Mais nada. O que eu estou sentindo agora? Daí você cola na tela do teu computador, na capa da tua agenda, no espelho do banheiro, no carro, né? Se você tem carro, usa o carro. Coloca em lugares em que você sempre vai um papel escrito: o que eu estou sentindo agora? Opa, acho que voltou, né? Pra mim apareceu que a conexão deu uma paradinha aqui. Só deem um okzinho se voltou, gente. Se vocês estão me escutando. Sim? Então tá bom. Então tá, porque pra mim deu uma parada aqui e sumiu e daí agora voltou. Mas então tá. A gente tem que cuidar porque o Instagram tá meio louco ultimamente. Ó. Então tá.
Escrevam esse papel, vários na vida, o que eu estou sentindo agora, tá? Isso faz eu sentir o quê? Faz sentido? Essa é uma outra pergunta que vocês podem se fazer. Não precisa necessariamente botar papel em tudo, mas você se perguntar assim, isso faz eu sentir o quê? Tá acontecendo uma situação, e daí você tá se observando naquela situação, e daí você faz assim, tá, eu tô sentindo o quê? Isso tá fazendo eu sentir o quê? Tá fazendo eu sentir alguma coisa? Se não estiver fazendo você sentir nada, não siga aquele caminho. Se fez você sentir algum desconforto, alguma emoção ruim, é melhor do que não sentir nada. Tá? Porque às vezes a gente precisa tomar determinadas decisões, ter determinados comportamentos que não vai ser confortável na hora, que vai gerar uma emoção ruim. Mas se gerar uma emoção, é porque tá no caminho. Gente, tudo que não gere emoção, que não faça vocês sentirem nada, nem nos sentimentos e nem no corpo, sensações corporais, não vá por ali. É porque aquilo não faz sentido para você. Teu corpo e as tuas emoções já estão dizendo que aquilo não reverbera, não tá reverberando. Não deu um arrepio, não deu uma irritação, não deu nada, você não sentiu nada. Então, Vocês já viram quem é solteiro tem mais isso todo dia, né? Que é o meu caso, é mais fácil de falar. Mas assim, você conhece um cara, né? Ou uma mulher, que seja. Daí, tá, você vai, tem um papo super legal e tudo. Só que daí você fala, tá bom, o que eu tô sentindo? Aí você começa a prestar atenção no teu corpo. Na tua emoção. Tô sentindo nada. Então, meu filho, você não tá sentindo nada? Não vai por aquele caminho. Entende? É isso, gente. Tem que sentir. Nós somos seres emocionais. Tem que sentir. Comece a prestar mais atenção. Eu agora sou assim, ó. Tudo na minha vida eu tenho que sentir. Tem que sentir. Se não sentir, eu não dou bola. Eu sei que não vai fazer sentido aquilo pra mim. Então eu não vou por aquele caminho. Essa é a primeira dica. Vamos à segunda dica de como equilibrar as emoções. Vamos parar de se julgar. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, tá? Veja bem, eu agora, esse final de semana, que eu acabei de contar a história pra vocês, a minha mente estava me julgando. Ai, Pamela, vai chorar por uma caixa, por estar abrindo uma caixa? Ela estava me julgando ali. O julgamento, ele vai vir o tempo todo. E ok, tá tudo certo. Só não queira brigar com a tua mente. Porra, mente, de novo você tá me julgando? Mas que coisa, eu não consigo me livrar desses julgamentos. Não, gente, você tá botando energia nisso. Toda vez que vier um julgamento, que ela trouxer, porque esse é o papel dela. É o papel dela, vamos aceitar, né? Aceita que dói menos? Vamos aceitar. Toda vez que ela trouxer um julgamento, você só fala, beleza, mas será que eu preciso disso mesmo? Não preciso. Então vamos voltar pro que eu tava fazendo. E volta, não briga, não dá atenção, não sabe criança quando quer atenção, que fica fazendo birra, e daí você fala, ai, mas o que você quer? Você tá dando atenção pra ela. É isso que ela quer, é atenção. Agora, se você olha, cruza o braço e ignora e sai, a tendência é que com o tempo ela pare, porque ela tá vendo que aquilo não tá dando resultado. E a mente é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, tá? Então, uma coisa que eu vi que me fez manter aquilo que eu conquistei lá no curso das emoções, uma delas foi eu espalhar esses bilhetinhos do que eu estou sentindo agora pela minha vida. Eu comecei a diminuir meus julgamentos, eu comecei a ficar mais atenta. Toda vez que eu me julgava, opa, peraí, mente, não precisa ser assim, vamos ser mais relax, tá tudo bem, cara, tá
tudo certo, segue o baile, não precisa se prender nisso, vai, deixa passar. Diminuir esse julgamento, porque eu me cobrava muito para dar resposta para aquilo que eu sentia. Mas, Pamela, por que você tá triste? Mas por que você tá angustiada? Mas de onde tá vindo essa ansiedade? Eu me cobrava em responder essas perguntas, só que isso é a mente. E é um julgamento, tá? Dica 3. Vocês entenderam, né? O que a gente faz, então, quando a mente começa a julgar, né? Só pra ter certeza, né? Você dá aquela conversada de leve com ela e fala, ó, ok, obrigada por você estar fazendo o teu papel, mas tá tudo certo, a gente não precisa disso agora. Entendeu? É isso, gente. Parece ridículo a gente ter que conversar com a nossa mente, mas é verdade, porque ela tem uma vida própria. E ela funciona de um jeito que ela te controla. Se você não aprende a cortar isso, ela vai continuar te controlando. Então, por mais idiota que possa parecer você falando com você mesmo, e às vezes até em voz alta, que é o que eu faço normalmente, faça. Por mais idiota que pareça, faça, porque dá resultado, eu te garanto. Dica 3. Eu comecei a respeitar mais o que eu sentia, tá? Eu aceitava e acolhia aquilo que estava acontecendo. Vou dar um exemplo do que acabou de acontecer, semana passada, retrasada. Eu descobri que eu tava com Covid, peguei Covid. Daí, na mesma hora, a minha mente começou assim, pô, no último minuto do segundo tempo, eu não acredito, a minha vacinação era hoje, gente, meu Deus, a minha vacinação era hoje. Você festou a pandemia inteira e no último minuto do segundo tempo você pegou Covid? Não, e eu peguei da minha mãe ainda. Eu falei, mãe, você tá festando mais do que eu, hein? Que história é essa? Tipo... Mas eu peguei no último minuto. Daí a minha mente começou a me julgar já, tipo, mega julgadora, assim. E daí eu falei, tá, ok, peguei. Vamos ver como que eu tô? E daí eu comecei a perceber que eu tava com um pouco de febre, mas eu não tava sentindo dor em nada. Eu falei, nossa, gente, mas olha, todo mundo diz que dá tais e tais sintomas, eu não tô tendo. Daí eu comecei a ver, eu falei, nossa, que coisa boa. Olha, meu corpo tá aqui, ele tá lutando pra conseguir vencer isso aqui. E daí, eu não sou uma pessoa de tomar remédio, né? Não gosto. E teve um dia que eu tava com um pouco de febre, mas eu tava bem, tava tranquilo, tava monitorando a minha febre. E daí eu pensei assim, eu fui dormir. Eu deitei na cama e agradeci, sabe? Conversei com o meu corpo. Podem me chamar de louca, do que vocês quiserem, mas antes de me julgarem, façam e vejam se não vai dar resultado, tá bom? Só isso. Mas eu fui ali e comecei a conversar, sabe, com o meu corpo. Eu falei assim, olha, obrigada por você estar lutando aqui pra conseguir, né, se virar nos 30 aqui. Desculpa se eu vacilei, se eu dei brecha. Eu sei que eu dei uma avacalhada com você na última semana, porque eu comi errado, eu não fiz exercício, eu dormi pouco, então a imunidade deu uma queda boa. Eu falei, mas olha, eu tô aqui, e se você precisar de medicamento, me dá algum sinal, me avisa que eu tomo um medicamento para febre, né, que era o que eu tava sentindo no momento. E fui dormir, conversei com o meu corpo e fui dormir. Gente, uma hora e pouco depois eu acordei com uma vontade de tomar remédio, tipo assim, tipo, eu não tenho vontade de tomar remédio, mas o remédio tava ali do lado e daí eu tava com vontade de tomar remédio. E na hora eu lembro que eu acordei assim meio sonâmbula e daí eu falei assim, corpo, é você, tipo, que tá querendo que eu tome remédio? E na hora me veio uma acalmia tão grande, uma sensação assim de acolhimento, de que... Sabe quando você tá carente e alguém vem te dar um abraço? Era essa a sensação que eu tive na hora. E aquilo ali pra mim foi uma confirmação de que eu precisava tomar remédio. Então eu tomei e eu fiquei super bem. E foi o último remédio que eu tomei. Não precisei tomar outros pra febre depois daquele. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque assim, eu respeitei o que eu tava sentindo.
eu conversei com o meu corpo, eu dei abertura para ele falar comigo, eu prestei atenção no que ele estava precisando e eu respeitei. Eu respeitei o que eu estava sentindo, tá? Posso até contar numa outra situação. Eu tenho uma amiga lá em Foz que ela recebeu uma proposta de trabalho que era muito boa, que ela ia ganhar bem, mas quando ela recebeu essa proposta, ela pediu alguns dias para pensar e toda vez que ela pensava sobre esse assunto, dava uma dor de cabeça nela fortíssima e ela sentia uma dor assim no pescoço e nos ombros, assim, sabe? Tipo um peso, assim. E ela, ai, pô, eu não sei. Ela tinha acabado de fazer um curso comigo que eu falava de sentir o corpo. E daí ela trocou uma ideia comigo e falei assim, sente teu corpo, vê o que acontece e daí você toma uma decisão baseada nisso. E daí ela pegou e resolveu peitar. Ela ia ganhar super bem, gente. Mas ela resolveu peitar. Ela falou, não, toda vez que eu penso nesse assunto me dá dor de cabeça, eu começo a ficar angustiada. Ela foi lá e disse não. E daí ela veio me contar, né? Daí eu falei, mas, tipo, eu não queria ser responsável pelo negócio, né? Daí eu falei, tá, mas e como é que você tá se sentindo agora? Dela, pô, é inacreditável. Meia hora depois que eu falei não, a dor de cabeça sumiu, a angústia passou e aquele peso que eu tava sentindo aqui parou. Será que era coisa da minha cabeça? Daí eu falei, você tava sentindo isso no corpo dela? Tava. Eu falei, então não é da tua cabeça, é no corpo. Pronto, simples assim. E então o nosso corpo ele fala com a gente, só que muitas vezes a gente, tá com um desconforto aqui, uma dorzinha ali, não liga e vai tocando o barco. E a gente para de escutar os sinais. Por isso, respeitar, eu comecei a respeitar o que eu sentia. Essa é a terceira dica, tá? Respeitar o que eu sentia. O corpo fala, tá? Só não escuta quem não quer. Então, é uma escolha. Se você quer escutar ele ou não. A última dica, então, pra gente fechar com chave de ouro em como equilibrar as nossas emoções. Fale sobre as suas emoções. Dizem que mulheres têm mais facilidade de falar sobre as emoções do que os homens. Eu não concordo. Sabe por quê? Porque as mulheres têm mais hábito de falar sobre as emoções. E os homens têm menos hábito de falar sobre isso. Mas quando eles se permitem falar sobre emoções, muitos têm mais facilidade de falar do que as mulheres. Por quê? Porque normalmente o pensamento do homem é mais retilíneo. Ele tem começo, meio e fim. Ele é mais objetivo. Então, quando ele vai falar sobre emoções, ele acaba sendo mais objetivo, mais simples. E a mulher, às vezes, ela se embola no meio do caminho dela aqui. E fala, e no final não fala nada. Então, gente, é só porque, assim, o homem, ele não tem o hábito, mas a hora que ele começa a desenvolver esse hábito, vocês não imaginam a transformação que dá. É uma coisa, assim, absurda. Uma dica de quando vocês forem falar sobre emoções. Tem muita gente que diz assim, Pamela, eu comecei a falar sobre emoção. Daí, fulano fez um negócio lá que eu fiquei, extremamente irritada. Daí eu fui lá e falei, por que você tá me deixando puta? Você tá me deixando irritada? Ou você tá me deixando triste? Eu falei, e aí, como é que foi a repercussão? Não foi boa, né? Óbvio. Porque não é assim que se fala de emoções. Não é você jogando pro outro que o outro é responsável pelo que você tá sentindo. Não é isso. Tá? Funciona assim. Se o outro falou ou fez algo, ele não tem como saber como você vai se sentir. E por mais às vezes que ele desconfie de como você vai se sentir, ele não é o responsável pelo que você está sentindo. Por exemplo, às vezes a mesma pessoa pode vir e falar do mesmo jeito, no mesmo tom de voz, falar assim pra mim, Pamela, porque você é isso. E daí eu olhar e falar, tá bom, eu vou levar pra pensar isso que você tá me trazendo e ficar bem com aquilo. De repente, essa mesma pessoa pode chegar lá e no mesmo dia, na mesma hora, falar pra uma outra,
fulano, você é isso. E a outra pessoa, mas não é nada a ver, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá falando essas coisas? Você me deixa triste, você não sei o quê. Ou seja, as coisas vão acontecendo na nossa vida que vai gerando gatilhos emocionais na gente. Vai gerando gatilhos. E a hora que um gatilho é disparado, a gente não sabe que emoção que vai vir. E às vezes a pessoa faz alguma coisa, o ambiente, né, a situação acontece e não gera nenhum gatilho. E às vezes gera, e às vezes não. Não tem como a gente saber. Por isso que o outro, as situações, elas nunca são as responsáveis pela forma como a gente se sente. Os únicos responsáveis pela forma como a gente está se sentindo somos nós mesmos. Então, beleza, Pamela, dá um exemplo prático de como que eu poderia falar para a pessoa. Né? Já que eu tenho que falar sobre emoções, que essa é a quarta dica, como que a gente vai se expressar, então, se não dá para falar desse jeito? Você pode falar assim, olha, isso que você tá falando, para mim, faz eu me sentir triste. E eu não sei por que eu estou me sentindo triste, mas eu estou me sentindo assim agora. E eu tô compartilhando isso contigo, porque eu precisava botar para fora. Ou seja, eu não tô dizendo que você é responsável pela minha tristeza e meter o dedo na cara do outro. Não. Vocês entenderam? Eu só estou acolhendo a minha emoção e compartilhando o que eu estou sentindo. Só. Na hora, gente, que a gente aprende a verbalizar as nossas emoções, é transformador. Primeiro porque você não guarda aquela emoção, você dá vazão para ela, você deixa ela sair. Isso intensifica ela e às vezes faz com que ela libere, ela seja liberada de coisas às vezes que estava guardada de muito tempo. E segundo, que a gente melhora as nossas inter-relações. Porque no momento em que você aprende a se comunicar melhor com o outro, você está dando a chance do outro também se comunicar melhor com você, porque ele está conseguindo perceber o que está acontecendo. Muitas vezes tudo aquilo acontecia e a pessoa não sabia, porque ela não tem como adivinhar o que passa dentro de você e o que você está sentindo se você não verbalizar. Ah, mas ela deveria perceber, porque eu fechei a cara. Uma ova! Gente, ninguém tem obrigação nenhuma de perceber nada. Você que tem que dizer. Você tem que falar. Se você quer ser compreendida, se faça ser compreendida. Se você quer acolhimento, carinho e atenção, peça acolhimento, carinho e atenção e deixe o outro te dar quando ele quiser dar. Porque tem gente que diz assim, eu quero agora, daí a pessoa não pode ou não quer e daí não aceita em outro momento. Tá? Então, essas são as minhas 4 dicas pra gente finalizar como equilibrar as emoções. Bilhetinhos do que eu estou sentindo agora pela vida. Pare de se julgar um pouco, desative a tua mente na hora que isso começar. Respeite o que você sente e acolha esse sentimento. Escute o teu corpo falando contigo e fale sobre as suas emoções. No início você não vai ter vocabulário emocional para falar. Você vai querer falar, mas você não sabe direito o que você está sentindo para poder falar. Não importa, fala do jeito que der e do jeito que vier. Com o tempo, você vai criando vocabulário emocional e vai ficando mais fácil de falar. Certo? Gente, gostaram? Fez sentido para vocês? Mexeu aí com as emoções de alguma forma? Contem para mim aqui um pouquinho. Muito. Eu gosto de pessoas objetivas. Muito. Marcel, se você ainda estiver escutando, por favor, fala pra mim que instituição é essa, que agora eu fiquei curiosa. Ou me manda depois um direct e eu vejo se dá pra gente compartilhar também, tá bom? Jaque, nossa, demais. Muito show, muito.
Sim. Então tá bom, gente. Fico feliz de alguma forma aí que eu possa ter ajudado. Olha, me esforcei bastante hoje para ter voz, para poder falar com vocês. Mas deu tudo certo. Temos que tentar, Dinda. É isso mesmo. Vamos, é super importante. Se a gente não tenta, a gente fica sempre na dúvida, né? Será que? Será que? Ah, mete a cara, vamos fazer, né? Ah, beleza, Marcel. Então tá, me manda sim, que agora eu fiquei curiosa mesmo. Total, essa questão de conversar com a mente achei muito pertinente. Kelly, funciona. Guria, tente, sério. Tenta e depois você me conta. E se você tiver sentir dificuldade na hora de tentar, me chama. Me chama no direct que eu te ajudo, tá? Tá bom, é maravilhoso, né? Que é maravilhoso. Ai, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz mesmo. Essa live, ela vai ficar gravada para quem é assinante do Organiflix, tá? O Organiflix é uma comunidade da Organideia, onde tem um monte de conteúdo, tudo organizado em sessões. E não são só lives, não, que tem lá. Tem vídeos com dicas práticas e um monte de outras coisas bem bacanas. Clica no link da bio e assina lá. É R$ 38,90 por mês. Vale super a pena e você ainda concorre a atendimento gratuito comigo. Tá bom? Ah, e vou dar um spoiler. A partir de segunda-feira, eu vou dedicar 45 dias aproximadamente para a gente falar só sobre procrastinação. Por que eu escolhi procrastinação? Porque a procrastinação envolve muito o processo das emoções, tá? Então é como se fosse uma continuidade para você entender como que a procrastinação está acontecendo na tua vida, por que ela está acontecendo, que tipo de procrastinador que você é, qual o nível de procrastinação que você tem e ainda como desativar isso em você, tá? A gente vai ficar aí 45 dias conversando sobre isso. Então, a partir de segunda-feira, começa a procrastinação, tá bem? Funciona mesmo, né? Muito grata pelo tempo compartilhado. Eu que agradeço, gente, vocês. Vão me chamando. Quem precisar de ajuda, me chama no direct. Gente, fiquem bem, boa semana e até semana que vem. Beijo!